Olá, terceiro ano, dando continuidade aos nossos estudos. Nessa semana vamos ver o módulo 9 de Redação em Língua Portuguesa. Começando pelo módulo 9 de Redação, nós vamos falar sobre Argumentação, parte 4, tá bem? A progressão argumentativa. Assim como nós já vimos sobre a progressão temática, que você manter o tema ao longo do texto, agora a progressão argumentativa para que você mantenha sempre o argumento ali no parágrafo de desenvolvimento, tá bem? Ela remete sempre à preocupação em criar relações consistentes entre as partes do texto, permitindo uma sequência lógica dos seus argumentos. Geralmente, os parágrafos de desenvolvimento, onde você faz a argumentação, são entre 2 a 3 parágrafos, e é importante que você mantenha ali uma linha progressiva entre eles, tá bem? Para a gente contextualizar, usaremos o seguinte tema para as diversas formas de estratégia da progressão argumentativa. Como superar o desafio da educação pública de base no Brasil? Tá bem? O mesmo tema a gente vai usar em todas as situações para vocês entenderem. 3 dos principais problemas que são relacionados a essa questão são os seguintes, que você pode enumerar aí. Importa o tema, você poderia enumerar outros problemas. Primeira ideia, os professores são mal remunerados. Por isso, é difícil superar o desafio da educação pública. Os alunos são desinteressados. Ou então, a infraestrutura das escolas públicas é precária. São 3 ideias que eu apresento aqui. Como que eu vou trabalhá-las? Bom, no modelo de clímax, como que funciona? Aqui você faz uma comparação entre as ideias e se define a força de cada uma delas na defesa do ponto de vista. Você vai iniciar com o argumento que seria o mais fraco, dos 3, até o mais forte, colocando ele sempre por último. Um exemplo, você colocaria em primeiro lugar, alunos desinteressados como o argumento mais fraco. O segundo, a infraestrutura precária. E o terceiro, que seria o mais importante, o mais forte, que são os professores serem mal remunerados. Qual que é a justificativa que se dá aí? Os alunos desinteressados são o menor problema dos 3. A infraestrutura compromete a educação, e é bem conhecido esse problema. Mas o problema maior é a má remuneração dos professores. Por quê? Compromete o maior responsável pela educação. O agente da educação, que é o professor, é mal remunerado. Portanto, ele acaba se sentindo desmotivado para fazer o seu trabalho. Nesta ordem, você está intensificando o problema que você apresentou. Ok? Esse é o modelo do clímax. Próximo modelo é o modelo do ineditismo, que vem de inédito, tá bem? Em termos de conhecimento geral, entre as ideias selecionadas, a gente sempre tem uma que é mais conhecida do que as outras. A ideia nesse tipo de progressão argumentativa é sempre apresentar a ideia mais comum no início e caminhar até a ideia menos citada. Ou seja, a ideia mais comum é aquela que todo mundo, todo leitor que for pegar a sua redação, vai saber que ideia é essa, vai conhecê-la. Já a ideia menos citada é aquela que é mais rara, poucas pessoas pensam a respeito, refletem que às vezes ela pode ser mais justificável para o problema. No parágrafo, então, 1 seria qual? A infraestrutura precária. Todos sabem que a infraestrutura das escolas públicas é bastante precária, é um fato conhecido. Em segundo, eu colocaria os alunos desinteressados. É uma informação mediana, algumas pessoas sabem, outras já acreditam que não é o maior problema, então você pode colocar como algo mediano. Agora, a terceira, que é a mais inesperada, que ninguém espera ou pensa em tratar desse assunto, que é a má remuneração dos professores. Quando a gente pensa na educação da rede pública, como eu disse, a primeira crítica apresentada é sempre da falta de estrutura, tá? Em seguida se menciona a falta de interesse dos alunos, mas poucos pensam na questão do baixo salário de professores. Apresentar a ideia assim menos pensada, mais rara por último, pode surpreender o leitor. Por isso que é chamada aí de progressão argumentativa do ineditismo, que é algo inédito e inesperado para o seu leitor. Próximo modelo é a dialética, ou também macroestrutura, que vocês até já conheceram um pouco. Neste modelo, o texto é dividido em parágrafos que vão apresentar argumentos opostos, permitindo uma relação entre as ideias. No parágrafo 1, professores mal remunerados, é isso que eu vou falar. No 2, falo da infraestrutura precária. E no 3, do desinteresse dos alunos. A minha tese vai dizer que o problema da educação de base é o baixo salário de professores. Aí a antítese, que é a ideia contrária, como vocês já aprenderam, aponta que o problema, na verdade, está na falta de estrutura. E por último, eu tenho que ter a síntese, que é aquela que vai explicar que o problema real, na verdade, é o desinteresse dos alunos, o que prova que não adianta eu remunerar melhor meus professores, não adianta eu ter uma estrutura excelente na escola pública. Se os meus alunos não têm interesse em aprender, os outros 2 não vão resolver o meu problema. Aqui eu tenho, então, a síntese, que é a relação tanto da tese quanto da antítese. E aqui eu mostro qual que é a situação mais importante a se pensar, ok?
Agora, o modelo de causalidade. Neste modelo aqui, nós ordenamos as ideias com base em relações de causa e consequência, tá bem? Não se trata de escrever separadamente um parágrafo de causa e outro de consequência, mas sim de permitir que um se ligue ao outro. O primeiro, a infraestrutura precária era o que eu adotaria. Segundo, professores mal remunerados. E terceiro, alunos desinteressados. Como que eu iria justificar? A base de tudo está na infraestrutura precária, ruim, que obriga os professores a se empenhar ao máximo para compensá-la. Porém, os professores têm um salário muito baixo, então ele acaba se dedicando menos. E com a dedicação mais baixa do professor, os alunos tendem a não se interessar também pelo aprendizado. Percebam que aqui eu apontei a primeira causa. Por esta causa, qual a consequência? Os professores têm que se dedicar mais. Aí aqui eu já tenho outra causa, eles são mal remunerados. E aí outra consequência, os professores por serem mal remunerados, acabam se empenhando menos no trabalho e os alunos se desinteressam porque percebem o desinteresse do professor também. Então, é a relação de causa e consequência, uma dando gancho para a outra, tá bem? Não separando as ideias ou necessariamente os parágrafos. Os recursos diferenciais, que podem aparecer aí, tá lá no final do módulo de vocês, então vamos levar eles em conta. Ao desenvolver argumentos, a gente pode usar técnicas para enriquecer o texto. Não se trata de mexer no conteúdo, mas sim como ele é apresentado ao leitor. Aqui nós temos possibilidade de desenvolver as técnicas. A primeira é a analogia. Analogia é a busca por estabelecer um nexo, uma ligação entre o que é mencionado no argumento e um comportamento semelhante de outro campo do conhecimento. Veja um exemplo com o tema, Movimento Migratório para o Brasil no século XXI. Aí nós vemos aqui o parágrafo montado com analogia. Há quem defenda a proibição da entrada de imigrantes em território brasileiro, sob a alegação de que, com a presença de outras culturas, descaracterizar-se-ia a nacional. Nada mais equivocado. Seria o mesmo que pensar que um bolo, só porque recebeu uma cobertura, perdeu seu gosto inicial, sem perceber que é possível apreciar cada um dos sabores separadamente, e, por suposto, os dois juntos também. Logo, em vez de condenar a mistura, o melhor é deixar que cada um a desfrute da maneira como achar mais proveitosa, sem proibir a chegada ao nosso país daqueles que necessitam de abrigo. Percebam aqui que o autor fez uma analogia entre os imigrantes no Brasil e um bolo, por exemplo, uma receita de bolo. Algo bem fora do convencional, bem inesperado, mas que pode funcionar aí como uma analogia para você apresentar a sua argumentação, tá bem? É uma ideia aqui de recurso diferencial. O próximo é a metáfora. A metáfora, como vocês sabem, consiste numa figura de linguagem, que é uma comparação indireta no argumento com um aspecto alheio a ele, de modo a criar um novo sentido ao que se diz. Olha o exemplo com o tema, o problema da educação no Brasil. Pode-se dizer que, quando o assunto é educação, o Brasil é um navio sem rumo, abandonado por seus comandantes e com uma tripulação em desespero. Enquanto estudantes esperam condições favoráveis para navegarem tranquilos no mar do saber, autoridades parecem desligar o farol que conduziria a embarcação a um porto tranquilo, deixando professores sem salários, escolas sem infraestrutura e alunos sem aula. Com isso, em vez de se construir uma nação mais consciente e capaz de enfrentar qualquer maremoto, forma-se um povo que não tem sequer um colete salva-vidas para não afundar em caso de naufrágio. Aqui foi uma comparação implícita até um pouco pesada, mas bem condizente com a situação. Ele comparou o tema, que é a educação no Brasil, com um barco, com sua tripulação, que seriam os professores, abandonado pelos navegantes comandantes. Comandantes seriam quem? Governadores, senadores, todos aqueles que deveriam investir na educação, tá bem? E aí os alunos, que não tem um farol para conduzir eles, não tem ninguém conduzindo eles para um porto seguro, não tem um farol, ninguém está conduzindo a lugar nenhum. A ideia foi bem bacana, ele usou aqui então da metáfora para apresentar a sua argumentação. E a última aqui que aparece é a ironia. A ironia, como vocês bem conhecem, tem um conceito de dizer o contrário daquilo que se gostaria. Porém, no texto argumentativo, pode apresentar outro bastante comum, trazer um certo humor para a escrita. Aqui nós temos um exemplo do tema, efeitos da implantação da lei seca no Brasil. É fato que bebida e direção, quando combinados, representam um risco iminente à vida. Apesar disso, existem aqueles que defendem que a proibição de conduzir um automóvel sob o efeito do álcool não é um problema. Deve fazer sentido. Afinal, quem precisa de coordenação motora, atenção total e reflexos aguçados quando está em meio ao tráfego das grandes cidades, com seus carros velozes e motoristas apressados? Sem dúvida, o ato de beber não coloca ninguém em perigo. Por isso, inclusive, criou-se a lei seca. Percebam que ele ironizou aqui os efeitos do álcool, ironizou também o que o álcool acaba alterando na pessoa e que pode atrapalhá-la de dirigir. Ainda até comentou, não tem perigo nenhum com carros velozes e motoristas apressados.
já comentando como que é, né, o trânsito urbano aí, que também não ajuda quando o motorista está embriagado, ok? Então, ele fez uso da ironia para construir a argumentação. E a referência cultural também, que é fazer menção a uma outra área do saber, de modo a enriquecer o que é mencionado no argumento. Quando você usa para comprovar o que se defende, você tem também um argumento de autoridade, quando é um especialista, né, que você citou. Observe aqui o exemplo com o tema, a publicidade infantil em questão no Brasil. É indiscutível a presença de fatores prejudiciais nas propagandas dirigidas a essa faixa etária. Segundo o conceito de felicidade, discutido na filosofia da antiguidade por Aristóteles, a eudaimonia é alcançada com a união equilibrada entre razão e satisfação de prazeres. Contudo, evidencia-se que na infância o indivíduo não possui ainda discernimento racional suficiente, permitindo que a criança, ao ter acesso a publicidades, pense que o produto divulgado é extremamente necessário. Isso acarreta, de forma negativa, a formação de jovens e adultos excessivamente consumistas. Aqui ele usou, então, né, como argumento de autoridade, Aristóteles, para citar aqui a ideia de você se sentir satisfeito e pleno com o que tem. O que é a ideia, né, da felicidade? Para uma criança, né, o que seria felicidade? E aí olha só como está deturpado. Se a criança tem tanto acesso à publicidade, a produtos de consumo, como que ela está vendo, né, e considerando que é felicidade para ela. Tá bem? Terminamos a parte teórica, temos agora os exercícios, tá bem? Praticando aprendizado do 1 ao 5, desenvolvendo habilidades somente 1, 3, 4, 6, 7 e 9. Ok? São dissertativos. Tiverem alguma dúvida, anotem. Tirem na próxima aula, né? Que a gente vai ter ao vivo na semana que vem, aula online. Espero que seja tudo ok. Vejo vocês novamente quando a gente fizer o módulo de língua portuguesa. Até mais!